Oi, gente! O que seriam efeitos determinísticos e efeitos estocásticos? Já que a gente está falando de proteção radiológica, em algum momento você, estudante de radiologia, deve ter escutado falar no seu curso. Se não escutou, ainda vai escutar. De forma bem rápida, então, vamos definir o que seriam os efeitos estocásticos e os efeitos determinísticos da radiação. Bom, efeitos determinísticos. Os efeitos determinísticos são aqueles efeitos que acontecem imediatamente, na maioria das vezes, em relação à exposição de radiação. Ou seja, esses efeitos acontecem sempre que um indivíduo ele é exposto a um valor muito alto de radiação. Geralmente, esses efeitos estão relacionados aos acidentes radiológicos. A gente vai ver que ao longo da nossa história já houveram alguns acidentes e as pessoas que estavam ali envolvidas naquele acidente ou expostas à radiação provocada pelo aquele acidente tiveram efeitos imediatos. Um exemplo é o caso do Césio 137 lá de Goiânia. Existiu então uma contaminação com uma determinada radiação e as pessoas passaram então a ter efeitos gastrointestinais, em sua maioria, e efeitos que foram apresentados imediatamente. Então, efeito determinístico está sempre relacionado a uma fonte radioativa, ao contato com essa fonte radioativa. Essa fonte ela emite uma energia alta que provoca um dano celular imediato, aquelas pessoas envolvidas. Então a gente não vai ouvir falar, por exemplo, de efeito determinístico acontecendo dentro de uma sala de tomografia computadorizada ou dentro de uma sala de raio-x ou de mamografia. Por quê? Porque o nível de radiação, a quantidade de radiação não é elevada, a ponto de causar um efeito determinístico. Um efeito determinístico ele precisa de um limite de dose. Ultrapassou o limite de dose, ou seja, uma radiação muito alta, acontece um efeito imediatamente, um efeito biológico imediatamente. E o efeito estocástico? O efeito estocástico não possui um limiar de dose. O que significa isso? Então, o efeito estocástico é um efeito acumulativo, que vai acontecer na maioria das vezes, ou que pode acontecer na maioria das vezes, a longo prazo. Não existe uma relação direta entre limite de dose e efeito acontecido. Algumas vezes o acúmulo de exposições à radiação pode provocar o acúmulo de lesões celulares e lá no futuro desencadear uma reação, aliás, um efeito dessas exposições a longo prazo, ok? Então, exemplo de efeito estocástico é o câncer, por exemplo, que pode, após algum tempo de exposição à radiação, ser desencadeado. Lembrando que o câncer possui vários fatores, que podem determinar o adoecimento, ou a lesão celular que provoca o câncer, e não apenas a radiação. Mas, enfim, eu utilizei apenas como um exemplo de um efeito que pode acontecer a longo prazo. Para você não se esquecer, quando se deparar com essas questões em um concurso ou em uma provinha, efeito determinístico é um efeito que acontece a partir de ultrapassar um limite de dose. Então existe um limiar de dose para o efeito determinístico. Ele está relacionado a fontes radioativas, E qual o local do diagnóstico, por exemplo, que se trabalha com fontes radioativas? A medicina nuclear, por exemplo. E os efeitos estocásticos são aqueles que não possuem limiar de dose e que, na maioria das vezes, são resultados de lesões que decorrer do tempo, ok? De lesões celulares que podem acontecer no decorrer do tempo, ok? Foi bem curtinho, foi bem rápido, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês comentem aí e a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Então, por enquanto é isso. Abraço para vocês e beijo, até a próxima!